fazer as boas-vindas, vai começar ou já começo logo? Não, assim, alguém vai fazer Anunciação? iniciação ou eu já faço tudo? Pode fazer. Eu não estou preparado. Tá bom. Entra de hora. Vamos começar, né, Eric? Bem, gente, boa noite. Que a paz de Jesus, que o seu infinito amor, sua infinita misericórdia esteja sempre nos envolvendo em todos os momentos dessa vida e em especial nessa noite de hoje, né, que a gente mais uma vez se reencontra aqui nessa casa para meditar, refletir a mensagem do Cristo Consolador, né, à luz dos nossos irmãos espirituais, né, que nos trouxeram essa doutrina de amor, a doutrina espírita, que vem dar essa leitura, né, grandiosa, essa leitura amorosa dos ensinamentos que Cristo, né, tem nos passado ao longo de todos esses milênios, né, mais de 2000 anos aí. Então a gente está nesse movimento agora de olhar para isso, né, com mais carinho, e o tema hoje é um tema muito interessante nesse sentido, né, porque vamos falar de tolerância, né. Mas inicialmente eu gostaria de primeiro saudar a todos, né, dar as boas-vindas, né, a todos vocês que na nossa casa espírita. Não sei se tem alguém vindo pela primeira vez aqui, mas se tiver, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados. E nós vamos iniciar sempre pedindo as bênçãos ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo as bênçãos aos espíritos amigos que nos assistem nessa casa, para que a gente possa aqui fazer um momento em que eu consiga ser um instrumento, né, da espiritualidade, para trazer para vocês aquilo que vocês vieram hoje aqui, né, e precisam ouvir, né? Então, desde já eu convido a todos a fecharem os olhos, que nós possamos pensar em Jesus, visualizar esse nosso grande amigo e mestre, de braços abertos, olhar generoso, a nos acolher, a derramar sobre nós suas energias de luz, acalmando os nossos corações, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos estar receptivos a essa conversa de hoje. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para te louvar, para agradecer e para meditar sobre os teus ensinamentos. Te pedimos, amado Mestre Jesus, que os teus anjos de luz possam nos envolver nesse momento com auras de energias positivas, restauradoras e amorosas, e que nós possamos sair daqui nutridos, alimentados do teu evangelho de amor. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Vocês conseguem me ouvir aí atrás, tá direitinho? Que eu falo baixo, então a máscara diminui aí um bocadinho, né, a capacidade de audição, né, de falar, né. Bem, gente, então, como eu ia dizendo para vocês, hoje a gente vai conversar um pouquinho de um dos capítulos, entrando nos capítulos finais do livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, que é um capítulo chamado Tolerância. E é um capítulo bem curtinho, né, de uma página só, né, onde o Espírito Emmanuel ele vai tecer algumas considerações que elas se expandem assim em várias direções e dá margem para a gente conversar muita coisa aqui, né? E lembrando que assim, é um momento muito propício falar de tolerância no tema de hoje, porque hoje, dia 2, né, a gente
está aí no movimento de conscientização, né, o dia de luta de conscientização pelo autismo, né, no sentido de a gente abraçar todos esses nossos irmãos, né, que fazem parte do TEA, transtorno do espectro autista, né, e no sentido de a gente compreender melhor essas pessoas, quem são, seus sentimentos, seus projetos de vida, né, suas identidades, e principalmente entender que o autismo não é uma doença, é uma forma de ser e de existir no mundo. E quando a gente fala de tolerância, né, a gente está falando num movimento que caminha nessa direção, né, de um esforço pessoal nosso nessa direção. Então, o Emmanuel, ele vai conversar aqui, trazer no seu texto, né, pelo menos assim, uns 3, 4 pontos que eu acho relevantes, né. Eu não vou fazer a leitura da íntegra do texto, mas vou mencionar algumas partes para que a gente possa entender do que o Emmanuel está trazendo. Depois a gente vai desdobrar, né, em uma conversa mais ampla, envolvendo os autores, outras ideias, né, que foram parte desse movimento meu de estudo aqui para essa temática, né. Então, no começo, o Emmanuel, ele vai dizer que a tolerância é a base do nosso progresso. O progresso é esse, a base do nosso progresso espiritual. Então, isso quer dizer que, né, em outras palavras, que se a gente não adotar a tolerância como uma atitude de vida, né, nós dificilmente progrediremos enquanto seres humanos, enquanto espíritos em uma jornada em direção ao Pai, né. Então, ele começa com essa frase: vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Aí ele traz a metáfora aqui das peças da máquina, né, que elas se suportam umas às outras, elas se ajustam, né, se adequam umas às outras, para que cada peça, na sua função, na sua especificidade, faça, né, com que o mecanismo, né, ele funcione, né. E aí ele vai trazer logo em seguida o quanto né, essa questão, né, ela é importante porque a tolerância, né, enquanto essa atitude, ele até chama de virtude, né? É uma virtude que ela nos inspira a fraternidade. Então, assim, você aprender a ser tolerante, né, é você fazer um grande exercício de enxergar o outro como seu irmão, enxergar o outro como próximo, né? Essa é a ideia básica, né, de fraternidade, né? E aí logo em seguida ele vai dizer que tolerância não é um conceito assim, ele diz até a expressão, não é um conceito de superfície. E eu acho que é aí que a gente tem que começar a explorar melhor, né, essa ideia, né? Porque tolerância não é um conceito fácil de se entender. Ele não é um conceito muito simples, né? Se a gente sair do campo, né, do campo do religioso, né, a gente vai ver uma discussão muito complexa sobre tolerância na filosofia, na psicologia, né, na sociologia, né, nas diversas, né, na educação, né. Então, a gente vai ver sempre esse termo, essa atitude, essa ação, né, como algo que é muito pautado em todas as discussões, né, principalmente nesse momento, né, que a gente vive em nossa sociedade, né, onde nós estamos mais sensibilizados quanto à questão da diferença. Apesar de dizer que nós estamos mais sensibilizados, isso não quer dizer que nós ainda estamos, né, num movimento de acolher o diferente. Mas a gente já está percebendo, a gente já está começando a fazer um movimento
de desconstrução, né, das nossas, né, das nossas ideias preconcebidas, dos nossos preconceitos, dos nossos comportamentos antifraternos, podemos dizer assim, né? E estamos tentando tomar coragem, eu acho que talvez a ideia hoje seja essa. Estamos tentando, enquanto sociedade, tomar coragem para compreender o que de fato é essa ideia de olhar para o diferente. Né? E não só de olhar, né? Mas também de tentar conviver com o diferente. Né? Tanto que se fala hoje muito, né, em todos esses setores que eu já mencionei, né, sobre a questão da pluralidade, da diversidade, né, como grandes caminhos para a gente pensar, né, os sujeitos enquanto, né, sujeitos de direitos e deveres, sujeitos que devem ser tratados igualmente, né, perante a lei, perante a Constituição, né, mas que sejam preservados nas suas especificidades, nas suas identidades. Né? Então, a gente tem esse movimento social muito forte, muito potente, que está aí. Né? E acho que é por isso que o Emmanuel, apesar desse texto não ter sido escrito agora, né? Ele já tem aí uns... Né? O Érico sabe melhor do que eu, deve uns 50 anos ou mais, né? Esse texto, né? Do Emmanuel, mas ele foi muito feliz com essa colocação, de dizer que não é um conceito de superfície, né? Mas ele é um conceito complexo, que ele vai dizer assim, é um reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. E aí ele vai colocar a tolerância em cima de um tripé. Então, assim, se você não tem esperança, paciência e perdão, né, dificilmente a tolerância ela acontece. Né? Dificilmente a tolerância ela vai efetivamente acontecer nas relações que nós estabelecemos uns com os outros. Né? Porque a gente tem questões de tolerância que são dos âmbitos mais cotidianos possíveis. Né? Como, por exemplo, né? Você ter que aprender a tolerar, né, um colega que tem uma opinião alheia à sua, diferente da sua, né? Ou então, e questões mais complexas, que é essa que a gente vê nas grandes discussões, que tem a ver com, né, com os direitos LGBTQI+, que tem a ver com os direitos, né, de população, das minorias. São questões bem mais complexas, que a própria questão do direito à pluralidade religiosa, né, são questões mais amplas. Então, ela vai acontecer em todos os setores, em todos os segmentos, né, da nossa existência. Né. E aí, depois ele vai falar, né, na questão, né, de quanto a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente vai meditar sobre a ideia de tolerância, né, para que a gente primeiro não construa uma ideia equivocada, né, de tolerância. E segundo, que a gente aprenda pela tolerância, né, uma forma alternativa de lidar com os conflitos interpessoais, né, existenciais que nós temos, né, sem o uso da violência. Né. Ele dedica aqui 4 parágrafos aqui falando só sobre isso. Né. E aí ele vai falar, né, que é imperioso que não tenhamos qualquer atitude de violência, né, que opor o ódio ao ódio é operar destruição. Porque quando a gente entra nessa seara, né, a gente entra exatamente naquilo, no antagônico daquilo que é a tolerância, que é a intolerância.
né? A intolerância é que ela é a raiz, né, de toda a violência, de todo tipo de violência. E aí, voltando a essa questão da complexidade, eu trouxe aqui a própria ideia dicionarística, né, de tolerância, né, que é um termo do latim, que significa tolerare, né, e significa suportar. Né, um dos sentidos é suportar. Né. Então, a primeira ideia que vem, né, de tolerância é suportar. Esse conceito não é um conceito só não se reflete só a essa questão específica que a gente está tratando aqui, né? Você pode ter a ideia de a baixa tolerância à frustração, então, uma pessoa que suporta pouco a frustração, uma alta tolerância à lactose, então, a pessoa suporta bem consumir produtos que têm leite. Então, tolerância está com essa capacidade, né, que eu tenho, né, de conseguir, né, ficar bem ou não, né, ou não me desequilibrar, ou não me desestabilizar, ou não causar nenhum mal, né, a mim mesmo, né, ou ao outro, no fato, né. Então, a primeira ideia de tolerância que traz é essa. Mas quando eu pesquisei sobre a ideia de tolerância, né, eu vi pelo menos 4 definições assim, que eu acho que é importante a gente olhar para cada uma delas, né, para a gente entender onde é que a gente precisa chegar quando a gente fala de tolerância, né, e principalmente quando a gente vai falar de tolerância naquilo que o pensamento de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, ele nos propõe, né? Porque o pensamento de Jesus, a vida de Jesus foi toda tolerância, né? Os ensinamentos dele envolviam todos tolerância, mas a gente tem que entender que tipo de tolerância é essa, porque às vezes nós temos visões distorcidas do que é tolerar, principalmente quando a gente traz a ideia de suportar para o universo das relações humanas, né? Suportar não parece uma coisa agradável, né? Eu suporto o outro, né? Eu tenho que aguentar, né? Eu tenho que aturar, né? Geralmente a ideia de suportar, quando a gente fala de relações humanas, está atrelada a isso. Tenho que aguentar, tenho que tolerar, tenho que suportar, né? E não é bem isso que Jesus quer de nós, quando ele fala, né, em tolerância nos seus ensinamentos. Então, assim, uma primeira definição que eu encontrei, né, de tolerância tem a ver com capacidade, olha só, capacidade ou gesto de voltar-se para uma realidade diferente de sua própria maneira de ser, de agir ou de pensar. Né? Então, tolerância aqui, nesse sentido, o que é? Né? Trocando em miúdos, né? É você sair do seu ponto de vista e poder ter a coragem de olhar as coisas a partir do ponto de vista do outro. Sair do meu egocentrismo, ou seja, né, de achar que a minha visão é a que explica, né, que o mundo é assim porque eu penso assim, né? Sair dessa visão egocêntrica, até egoísta, né, para que a gente possa, né, nos voltar para a realidade do outro, né, que tem uma maneira de ser própria, que tem uma maneira de agir própria, que tem uma maneira de pensar própria, né? E aí, se a gente, né, é claro que a gente nunca vai poder, né, sentir o que o outro sente, pensar o que o outro pensa, né? Nós só conseguimos fazer aproximações, porque para eu realmente sentir o que o outro pensa, pensar o que eu penso, eu tenho que ser o outro, né? E não dá. O máximo que me é possível é o encontro, ou seja, eu entrar em sintonia com essa pessoa e conseguir estabelecer uma empatia com ela, no sentido de compreender, né, o que está acontecendo.
né, com ela, de compreender como é que ela percebe as coisas, como é que ela vê as coisas, né? E essa compreensão, né, ela pede de nós um certo despojamento, né, das minhas ideias, porque eu tenho uma opinião formada sobre uma determinada coisa, né, mas para eu poder, né, entrar em conexão com o outro e fazer esse movimento, eu preciso colocar minhas concepções entre parênteses, aqui, deixar aqui, eu não vou abandoná-las, mas eu vou colocar aqui entre parênteses para poder me abrir ao outro. Então, uma das ideias de tolerância, né, ela implica num movimento que alguns autores chamam de alteridade, né, de você sair de si e tentar ver o mundo com os olhos do outro. Uma segunda definição que eu encontrei sobre tolerância, né, é uma posição que é uma definição que fala muito de neutralidade, né? Mas essa ideia de neutralidade a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque nós não conseguimos, assim, não é possível as pessoas serem neutras, né? É possível colocar né, minhas opiniões, minhas crenças, meus valores em parênteses para poder dialogar com o outro, né? Mas eu me colocar na posição de uma neutralidade, isso às vezes é meio complicado, né? Mas a ideia, uma das ideias de tolerância, traz sobre uma postura de indiferença ou uma postura voluntariamente neutra do reconhecimento da existência, né, da diferença do outro, né? Ou seja, assim, é como se, né, eu tomo consciência de que o outro é diferente de mim, mas eu não me importo com isso. É a vida, meu mundo é uma coisa, meu mundo dele é outra. Cada um segue seu caminho, tá bom? Né? Eu nem estou afim de entrar no mundo dele, nem quero que ele entre no meu mundo. É cada um por si. Tem muitas pessoas que adotam essa postura, né? E entendem isso como uma ideia de tolerância, né, válida, ou uma ideia de tolerância que seja realmente cristã, né? E aí a gente comete um equívoco, porque nesse movimento, né, eu não me comprometo com o outro, né? Eu não valido o outro, eu não tenho interesse pelo outro, né? Eu apenas não crio problemas, né? Então aquela época diz assim, aquela pessoa ali, ela é lésbica, mas, né, eu não tenho problema com lésbica não, mas ela fica no canto dela, eu fico no meu. A gente não vai, né? Então, assim, não há o interesse de eu tentar compreender o universo dessa pessoa e essa pessoa tentar compreender o meu universo. Não. Cada um fica em cantos separados. Então, Porque às vezes a gente pode aceitar essa forma, mas um aceitamento que não deixa bem. Quando a gente tem, assim, trazer sequelas para a gente, né? Nesse aceitar, sim, sim. respeitar dessa forma sem incomodar com o outro. Isso, né? Porque nem sempre nós vamos aceitar de uma boa forma, com uma cabeça mesmo bem legal, que não vai mexer com o meu sentimento. E isso é uma questão bem problemática, porque assim, quando a gente vai olhar para as recomendações de Jesus sobre como nós devemos nos relacionar com o próximo, todas as recomendações de Jesus em relação ao próximo têm a ver com você estar próximo, você acolher, você cuidar, você compreender, você só fazer a outra aquilo que você gostaria que fizesse com você, né? Em nenhum momento, né, Jesus fala de cada um no seu lugar, né? Porque quando eu adoto essa postura, achando que isso é uma ideia verdadeira de tolerância, né, eu acabo me tornando insensível ao outro, porque eu não tô a fim de saber dos problemas do outro. Deixa ele lá, né? Deixa ele lá e eu cá, né?
Então, eu não tenho nenhum movimento de ajudar o próximo, não tenho nenhum movimento de, né, de cuidar, de acompanhar. Né? Meu movimento meu movimento é egoísta, no final das contas é um movimento egoísta. Né? Uma terceira noção que eu encontrei, né, fala de atitude de resistência, tolerância é como se fosse uma atitude de resistência paciente mesclada de desaprovação. Né? E aí a gente vem nessa ideia de tolerar enquanto suportar. Tem muitas pessoas que adotam a ideia de tolerar, né, como a ideia de que eu tenho que suportar alguém. Né? Tenho que suportar. Eu não gosto, né, mas eu convivo. Né? Eu tenho algum tipo de sentimento de animosidade, de hostilidade, de repulsa, né? Mas aí eu fico lá na minha, né, e apenas fico aguentando conviver com aquela pessoa, né, conviver com aquela atitude, conviver com aquela ideia que é contrária. Né? Esse tipo de visão, né, é um tipo de visão que ela dá muita margem, né, para que os preconceitos eles ganhem espaço. Porque grande parte dos preconceitos sociais que nós temos, né, eles partem eles são velados. Né? É daquela pessoa, né, que, né, por exemplo, aquela pessoa que faz o discurso que diz que trata todo mundo igual, aquela coisa toda, né, que para ele não tem problema, né, mas na prática ele trata o pobre diferente dele, porque ele tem mais condição financeira, né, ele trata se ele é branco, ele trata o negro de uma maneira diferente, né? Então, né, se ele é hétero, ele vai tratar, né? E vice-versa, né, também, né? Então, há uma atitude de resistência. Eu estou lá, assim, eu vou suportar, né? Mas se eu pudesse, se eu tivesse uma escolha, né, eu saía de perto. Se eu pudesse, eu não me envolvia. Teve uma foto agora que chamou muita atenção internacionalmente de acho que a candidata na França, eu acho que é a Marine Le Pen, né? Que ela é uma loira branca, que ela foi tirar uma foto, ela está se candidatando aí a cargo presidencial, e ela foi tirar uma foto com a senhora negra, porque lá na França tem muitos negros, né? E aí ela tem todo um discurso montado de igualdade, aquela coisa toda. Quando ela tirou a foto segurando aqui no ombro da mulher, assim, ó. Aí a mídia é implacável, né? Eles conseguiram dar o close para mostrar lá, olha como é que é a mão de quem diz que aceita todo mundo. Né? Não queria bem pegar, né? Tava assim, só. Né? Então, essa resistência, né? Que muitas vezes é tida como uma ideia de tolerância, mas ela é falaciosa, porque, na verdade, você não está aceitando o outro. Né? Você não está aceitando, você está só suportando. E aí, a última definição, que eu acho que é mais coerente com aquilo que os ensinamentos cristãos nos pedem, aquilo que Jesus nos pede, né, é a ideia de tolerância enquanto aceitar a diferença, vendo nela uma fonte de enriquecimento, em vez de demonstrar permissividade em relação às coisas boas ou más, sem julgá-las. Né? E aí você vai ter, né, a ideia de tolerância, primeiro, aceitar as diferenças. Né? Segundo, ver a diferença como uma possibilidade de crescimento para mim e para o outro. Então, ela é fonte de enriquecimento. Né? Então, na diferença, né, eu amadureço. Na diferença, eu cresço. Na diferença, eu me torno uma pessoa melhor. Né? E a terceira coisa é, né,
não julgar, né? Sem julgar, porque nós somos muito hábeis, nós temos uma coisa assim, quase um câmbio automático para fazer julgamentos, né? Então, eu acho muito interessante essa ideia, né? Essa última, porque ela traz essas 3 questões que são importantíssimas para a gente entender o que é verdadeiramente a tolerância, né? Porque a intolerância é exatamente o contrário disso, né? Ou seja, a intolerância é a dificuldade em aceitar o diferente. E essa dificuldade em aceitar o diferente, ela também tem uma raiz, né, muito forte numa ideia de presunção de verdade. Ou seja, eu tenho dificuldade de aceitar o diferente quando eu acho, né, que a minha verdade é a única certa, é a melhor. Então eu tenho dificuldade de aceitar, né? A gente vê muito isso dentro do, por exemplo, na questão religiosa, né? A gente vê muita intolerância exatamente por causa da presunção de verdade, né? Deus, ele está acima de toda e qualquer visão religiosa que nós possamos ter, né? Você imaginar assim, tinha uma atividade que eu costumava fazer com crianças menores, né? Que eu pegava uma bolinha branca, um objeto branco, colocava assim no centro e dava uns pedacinhos de papéis de plástico com cores diferentes, né? Aí eu dava para cada um, bota no rosto. Aí perguntava, qual é a cor da bola? Aí um dizia, é azul, outro dizia amarelo, outro é vermelho, outro é verde, outro é lilás, né? Aí eu digo, tira o papelzinho e olha qual é a cor. É branca. Né? Agora, por que vocês estão dizendo, cada um está dizendo que a bolinha é de uma cor diferente? Porque cada um está colocando uma lente para entender aquela bolinha, né? Da mesma forma, Deus, né? Deus está acima de todas, né, de todas as formas que a gente possa tentar concebê-lo. O próprio Santo Agostinho diz que quando a gente tenta explicar Deus, a gente diminui Deus. Quando a gente tenta explicar, né, o que é Deus, né, ele deixa de ser Deus, porque Deus é muito mais do que a gente consegue racionalizar. O que é que Santo Agostinho estava querendo dizer? Que a nossa visão é muito limitada. Né? Assim, cada religião, né, cada crença, ela tem uma corzinha lá em que ela vê Deus, né? Está vendo Deus, né? Mas uma coisa é você ter a lente, né, da qual você se identifica para poder interpretar Deus na sua vida. Outra coisa é você achar, né, que a sua lente é a única. Né? Uma coisa é você achar que Deus é maior do que todas as cores, mas eu vejo Deus na cor azul. Né? Outra coisa é eu achar que Deus é azul e pronto. Quem acha que Deus é lilás está errado, quem acha que Deus é amarelo está errado, quem acha que Deus é verde está errado, porque Deus é azul. Ele está vendo do ponto de vista dele, né? E a intolerância vai nascer disso, né? Quando a gente julga o outro, a gente geralmente está fazendo isso, em todos os aspectos, né? Quando a gente julga qualquer pessoa sem compreender, a gente está olhando a realidade a partir só da minha lente, né? Eu estou certo, ele está errado, e ponto final, né? Eu estou certo porque, do meu ponto de vista, né, isso que ele fez é assim, assim, assado, não tá. Mas e ele? Né? O que é que você sabe da vida dele? O que é que você sabe da história dele? Né? Se você tivesse a mesma vida que ele, você teria um destino diferente? Teria o mesmo destino? Né? Então, enquanto a intolerância, ela parte dessa ideia muito egoísta, né, da minha presunção de verdade, que me leva a não aceitar o diferente,
né, a tolerância faz o movimento contrário. Né, faz esse movimento contrário. Né, porque ela implica assim, que cada um tem seu modo de ver, de pensar, sentir o mundo. A gente dialoga em sociedade para tentar chegar em consensos, em pontos em comum, né? Que a gente, enquanto sociedade, a gente precisa disso, né? Mas que no fundo, nós somos, né, todos muito, mas muito diferentes mesmo. Né? E precisamos aceitar toda essa diversidade. Né? Os conflitos familiares, isso é muito comum de acontecer, né? Tem um conflito de gerações ali também, né? Entre pais e filhos. Né? Tem uma parte ali, uma parte desses conflitos que tem a ver com a própria dificuldade de eu aceitar que, né, do pai, a dificuldade dos pais aceitarem que o filho não é e nem vai ser aquilo que eles idealizaram. Porque toda idealização é uma fantasia. Ele vai ser o que ele é. Ele vai ser o que ele está construindo ser. E eu estou, enquanto pai e mãe, oferecendo as ferramentas para que ele possa ser o melhor possível. Mas ele não pode ser exatamente o que eu quero. Né? Ele não pode, nem vai ser. Né? Porque eu preciso aceitar o diferente aí. Né? Porque senão, se eu disser que eu quero que meu filho seja igual a mim, né, eu não aceito o diferente, ele tem que ser igual. Né? Da mesma forma, os filhos em relação aos pais, eles idealizam. Né? Eles idealizam que, porque o pai do outro é melhor, porque o pai, né, aquela coisa toda, né? E eles têm uma dificuldade de aceitar os pais que têm do jeito que eles são. Né? Do jeito que eles são. Né? Se a gente pega isso, né, e vai olhar dentro da dimensão maior, que é a dimensão espiritual, né, e particularmente dentro da doutrina espírita, o que é que a gente aprendeu na doutrina espírita sobre isso? Né? Sobre família, por exemplo, né? É que quando, né, aquelas pessoas, elas não estão juntas porque querem, mas porque precisam estar juntas. Aquelas pessoas, elas são iguais? Não. Pode pegar lá, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, laços corporais e laços, né, espirituais. Né? Quando a gente vai ler eu acho uma parte muito bonita, né, do Evangelho, que ele vai falar disso, vai dizer, não, né? Os espíritos que os pais recebem, né, eles são diferentes, todo mundo é diferente ali. E o grande exercício ali é a gente aprender a conviver com aquela diferença. Porque o espaço de maiores diferenças que nós temos são a família. Ninguém absolutamente consegue ser igual dentro de uma família. Então aquilo ali é o treino para a sociedade, né? Se a gente consegue aceitar bem a diferença, lidar bem com as diferenças, resolver os conflitos de uma forma não violenta dentro da família, a gente consegue levar isso para a sociedade. Né? E a gente consegue estabelecer relações de trabalho, relações com os amigos, relações as mais diversas dentro desse padrão, né, de tolerância, né, de aceitação. Né? E é interessante porque a tolerância, ela não é apenas você reconhecer, né, os direitos do outro, né? Não, apenas reconhecer que o outro ele tem direitos iguais aos seus, aquela coisa toda, não. A tolerância é você reconhecer o valor do outro por ser diferente de você. Você reconhecer, você validar o outro. Né? Eu não só reconheço, né, mas como eu percebo o quanto você tem valor, o quanto você é importante. Também, né? A tolerância, ela não significa que eu deva aceitar automaticamente o ponto de vista do outro. Porque tolerância não é concordar com o outro. Porque muitas vezes o outro, ele pode estar numa situação de um erro de julgamento, ele pode estar numa situação, né,
de desequilíbrio emocional, ele pode estar numa situação onde ele não está percebendo claramente as coisas e está tomando decisões equivocadas. Então, tolerar não é você concordar, né, com o outro, né? Não necessariamente aceitar o ponto de vista do outro, mas né, você né, ter uma visão compreensiva, entender assim, ele está com esse ponto de vista por quais razões, né? Que necessidades ele tem aí por trás, né, que faz com que ele tenha esse ponto de vista. E aí você começa a se preocupar, né, a cuidar desse outro, né, não necessariamente concordando com o que ele diz. Então, assim, duas pessoas eles podem ter opiniões diferentes e podem continuar tendo opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, mas elas não deixam, né, de ter entre elas a empatia, o carinho, o amor necessário para continuarem se enxergando como irmãos, se enxergando como irmãos, né, espirituais, apesar de terem posições, né, diferentes, né? E aí, assim, a gente precisa reconhecer as diferenças, caso elas existam, né, e respeitar. E essa questão de respeitar, ela é muito importante, porque, por exemplo, quando você respeita o outro, né, você não tem intenção, muitas vezes, de mudar a cabeça dele ou de impor o seu ponto de vista para ele. Né? Você entende que respeitar é você entender que aquela pessoa tem aquele lugar, aquela forma de ver, de sentir, de pensar as coisas, e aquilo precisa ser reconhecido, né? Como uma outra forma de existir, como uma outra forma de viver, como uma outra forma de olhar o mundo que não é igual à minha, né? Que não é igual à minha, mas também é uma forma válida de se viver. Porque na intolerância o que acontece muitas vezes é isso, é que só se reconhece uma forma válida de viver e todas as demais são condenáveis. Então, assim, quando você entra no discurso religioso, por exemplo, de que a minha religião é a certa e todas as outras são heréticas, todas as outras são satânicas, todas as outras são erradas, equivocadas, né? Então você entra numa visão onde você não respeita, né? Você não respeita, né? Então, por exemplo, aqui nós no Espiritismo, né, nós não temos rituais. A gente não tem sacramentos, nós não temos batismo, não temos comunhão, né? Não temos nenhum tipo de ritual como a maioria das outras religiões tem, né? Mas isso não quer dizer que a nossa atitude em relação a esses rituais seja uma atitude de desrespeito ou desprezo, né? Então, assim, né, tem um texto do Chico Xavier que ele fala da hóstia. É um texto belíssimo, né, que ele vai falar de uma visão espiritual que ele teve quando estava dentro de uma igreja na hora que o padre estava fazendo a consagração da hóstia, né? Aí ele relatando em detalhes, né, a luz irradiante que vinha lá, os espíritos de luz que ficavam em torno do padre, os vários espíritos de luz que envolviam com energias, né, os presentes, né, aquela hóstia, né, com um brilho, né, a taça com as hóstias, elas todas fluidificadas, cheio de energias, né? Então a pessoa, quando recebia aquela hóstia, ela recebia como se fosse um pequeno facho de luz. Então, o que o Chico Xavier estava querendo dizer ali quando ele falou desse negócio, né?
Nós espíritas não fazemos comunhão, né? Mas a comunhão, o batismo, o sacramento, né? Ele é um ato, né? Que ele é válido, muito válido enquanto uma expressão de religiosidade, de fé, e de que Deus também está lá, e de que os espíritos de luz também estão lá agindo, né? Estão lá fazendo a obra, estão lá fazendo o trabalho, né? E que a minha atitude em relação a esses sacramentos tem que ser de reverência, tem que ser de respeito, de admiração. Não chegar a dizer assim, pois é um erro chegar assim, porque que... teu filho é batizado? Não, porque tu é espírita? Ele sabe porque eu sou espírita. E por que o espírita não batiza os seus filhos? A pessoa chegar e dizer assim, não é porque o batismo é só um simbolismo aí, um rito aí, né, que foi inventado, né? Isso é desrespeito, gente. Isso é desrespeito, né? Nós não adotamos, né? Não é porque nós desacreditamos naquilo, né? Nós adotamos nós não adotamos o batismo porque a gente tem uma outra visão, uma outra interpretação, né, de como nós somos abençoados, como nós recebemos, que também é uma visão válida, né? Mas quem batiza seus filhos lá na fé católica, na fé cristã, né, está fazendo certo. Estão sendo abençoados mesmo, estão recebendo lá, né, o amparo espiritual, estão sendo cuidados, estão sendo amados, sabe? Então, assim, até nessas coisinhas pequenas, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado. Porque senão a gente incorre na intolerância. E respeitar exatamente é isso. Respeitar tem a ver com a ideia de que, né, de que outras verdades são possíveis, outras verdades são válidas e precisam ser acolhidas por nós. Eu não preciso abandonar minha fé, meus valores, minhas crenças, né? Mas eu preciso reconhecer que as outras também. O que acontece na igreja católica, o que acontece dentro de uma igreja evangélica, o que acontece dentro de uma sinagoga, o que acontece dentro de um terreiro de umbanda, né? O que acontece de bom ali, né, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, né? Porque a tolerância é exatamente isso, né? Porque eu estou compreendendo lá a realidade do outro e validando isso. Olha, é válido isso que você está fazendo também. Você coopera comigo, né, pelo bem da humanidade, para levar as pessoas a Deus. Então está todo mundo junto. Uhum. 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 Isso, né? Você vê muita coisa triste nesse sentido, né? Muita coisa triste mesmo nesse sentido, né? Mas o fato é que, né, a gente tem que ter essa mudança de postura, sabe? Preconceito, né? Então, assim, né,
toda a minha, assim, se de repente eu sinto pelo outro algum incômodo, alguma coisa que eu quero me afastar do outro, eu quero me distanciar do outro, eu tenho raiva do outro, eu estou de alguma forma numa atitude de preconceito ou de intolerância, né? Até mesmo quando eu digo assim, né? Eu vou rezar aqui todo dia para a espiritualidade, né? Para afastar os espíritos obsessores de mim, né? Até quando a gente diz isso, a gente já está sendo intolerante, né? Porque a gente não pede a Deus para afastar o irmão da gente. A gente pede a Deus, né? Para que o irmão seja acolhido, para que o irmão mude a sua, né? Ele abra a sua consciência, ele consiga se libertar do sofrimento, ele consiga, né? Parar de revidar, de buscar vingança, né? Pedir a Jesus, pedir a espiritualidade para afastar os obsessores de mim, né? Isso não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido. Por quê? Porque isso é uma questão minha, de atitude minha mesmo, né? Então, se eu sou uma pessoa que estou no caminho, né? Estou no caminho de boas energias, aquela coisa toda, isso não quer dizer que eu não vou cruzar pelo caminho com espíritos sofredores. Claro que eu vou cruzar, porque muitos espíritos vão me procurar, né? Para pedir ajuda. E eu tenho que repelir o outro porque tem energia diferente da minha? Não, eu tenho que acolher, né? Tenho que orar por ele, sabe? Então, assim, às vezes, até nas pequenas atitudes, a gente tem que tomar esse zelo, esse cuidado, para não cairmos na intolerância. Porque ele vai dizer assim, ó, Lucélia Galvão, uma das grandes filósofas que existem no Brasil, né? Que eu peguei uma frase dela num vídeo que eu assisti, que ela dizia assim: tolerância não é passividade, mas uma ação onde não está envolvido nenhum tipo de ódio ou desrespeito. Então, tolerância não é você ficar parado, tolerância é você agir. Ficar parado é inércia, é omissão. E a espiritualidade nos diz o quê? Que a omissão também é uma forma de fazer o mal, né? Também é uma forma de a gente contribuir com o mal, né? Então ela diz, tolerância não é passividade, mas uma ação onde não está envolvido nenhum tipo de ódio ou desrespeito. Eu faço o que é necessário para que a pessoa se corrija moralmente e cresça, mas sem imposição, desrespeito nem ódio. Aí ela vai dar um exemplo, por exemplo, que você vai denunciar um crime, né? Quando eu estou denunciando um crime, né, eu não estou sendo intolerante com um criminoso, né? Eu estou né, denunciando um crime para que aquele criminoso, ele possa, uma vez ser detido, né, ele possa evitar de cometer mais crimes ainda. Então isso não é ser intolerante, isso é uma atitude ativa, né? Tem até se a gente olhar uma certa, né? Se a gente não devotar ódio à pessoa que cometeu o crime, a gente pode até devotar compaixão, né? A forma de ajudar é evitar que ele fique nas ruas cometendo crime, tem que ficar lá, né? Tem que ser denunciado, né? Então, é uma ação ativa, né? Da gente, né? Tolerância não é algo passivo, não é suportar, aguentar, ficar paradinho, não é você se mover na direção de que a sua intenção também é de aprender com o outro e de, se possível, ajudar o outro também a crescer, né? Porque a grande questão aqui, na tolerância, né, a gente pode até ter comportamentos que precisam ser corrigidos, né? E a gente às vezes tem que ajudar o outro a corrigir comportamentos inadequados. Mas a gente não corrige quem a pessoa é. Quem a pessoa é outra coisa. Quem a pessoa né, precisa ser respeitado. E eu acho muito interessante isso, porque lá no Evangelho de Mateus, para a gente finalizar, né, lá no capítulo 25, 31 a 46, tem aquele momento lá em que Jesus vai falar dos que vão, né? Dos que vão receber a herança do Pai, os que não vão, aquela coisa toda, né?
Aí ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, pois eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. E aí os justos perguntarão, né? Quando foi, né? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber, te vimos como estrangeiro, te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então Jesus lhe respondeu, Jesus lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. E sabe o que é que chama a atenção aqui? Né? Que Jesus diz assim: se você fizer, né? Se você der abrigo ao estrangeiro, pensar na época de Jesus, né? O estrangeiro, ele geralmente ele era rejeitado. Ele era, né? Ele está falando aqui do samaritano, que era odiado, né? Então, enquanto a sociedade dizia assim, expulsa o samaritano, Jesus diz, acolha, bota dentro de casa, né? Enquanto, aí ele vai dizer assim, né? Quando estava nu, estava com fome, né? Enquanto a sociedade deixava morrer pelos cantos, né, de fome, de sede, sem roupa, mal vestidos, maltrapilhos, fedorentos, imundos, leprosos, doentes, ali, ele dizia, não, vá lá, dê de comer, cuide deles, né? Supere a sua resistência de olhar para o outro e julgar, disse, não, esse aí não, está doente porque mereceu, né? Aí ele pegou uma questão que eu acho mais pesada, mais forte ainda, que ele vai dizer assim, eu estive na prisão e me visitaste. Quem está na prisão é criminoso. E aí Jesus disse, e o que é que Jesus diz, né? Vai lá no criminoso, lá visita, dá uma conversa, dá uma palavra de amor, né? Cuida. Então, a tolerância que Jesus nos pede, né? Ela é nesse nível, né? Porque ele é um criminoso pelo comportamento que ele cometeu. Mas o que é que ele é? Ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele é uma alma que está em processo de depuração, assim como todos nós, né? E que só vai evoluir se receber amor, se receber cuidado, se receber atenção. Porque enquanto receber ódio, enquanto receber nosso julgamento, nossa condenação, enquanto receber o nosso preconceito, enquanto receber a nossa, o nosso racismo, nossa misoginia, nossa homofobia e tudo mais, ele não vai ter as condições para evoluir. Eu vou estar dificultando um sujeito de crescer espiritualmente, né? Porque eu não estou aceitando quem ele é, né? Que ele é na sua identidade sexual, na sua cor de pele, na sua condição social, né? Nas suas capacidades, nas suas possibilidades, né? Então, para finalizar, gente, o que eu queria dizer, né? É aquilo que no finalzinho aqui, né? O Emmanuel vai dizer, né? Oferece-nos o Cristo, o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre o remédio seguro, garantindo, onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Aí ele termina falando de Pedro e de Judas Iscariotes. Pedro que negou Jesus 3 vezes, que puxou uma espada e cortou a orelha do centurião lá, né? Jesus diz assim, não, você não é digno de mim não, sai daqui, né? Mas Jesus foi lá, escolheu, conversou, aceitou, né? Não, ele negou 3 vezes ali, mas depois ele volta, né? Judas Iscariote traiu, mas Jesus em nenhum momento condenou Judas, né? E quem já leu, né, nas psicografias que falam sobre a história do Judas, né? Foi assim, o Judas Iscariote passou por um trabalho de redenção, né? Lindo, maravilhoso, né?
onde a bênção divina estava, né, lá dizendo assim, olha, não importa, você errou, né, tudo bem, você errou, né, mas nós vamos te dar uma chance. Você sempre tem uma chance. Então, se Deus é infinitamente sábio para ser tão tolerante conosco, porque nós erramos muito, nós fazemos muita bobagem, né? A gente teima demais, a gente comete muitos erros, e mesmo assim Deus está sempre dando uma chance, uma nova encarnação, novas possibilidades, colocando pessoas para nos realinhar no caminho do bem. Se Deus faz isso conosco, por que a gente não faz isso com os outros também? Né? E essa é a mensagem final que o nosso irmão Emmanuel deixa sobre tolerância. Poderíamos conversar a noite toda sobre muito mais coisas, mas eu quis direcionar mais nesse foco, né? Para que a gente possa refletir realmente, né, em 3 perguntinhas, né, que eu até anotei aqui, que é a gente olhar, depois que a gente conversou aqui hoje, perguntar, né, até que ponto eu sou tolerável, até que ponto eu sou consciente da minha responsabilidade ética, moral, espiritual, né, de me voltar para o outro, de acolher o outro, de acolher o diferente. Eu faço autocrítica das minhas ações, né? Eu sou uma pessoa que inspira o outro a ser tolerante também, ou eu sou uma pessoa que influencia o outro a ser intolerante? A outra pergunta, né, é até que ponto eu sou tolerante? Será que eu consigo lidar e reconhecer com as diferenças? Né? Em que situações eu ainda não consigo lidar? Né? O que eu posso fazer com isso? Né? Como é que eu posso, né, aprender a ser mais tolerante? E a terceira é até que ponto eu devo aceitar a intolerância do outro, né? E aí pensar, né? Quando eu ajo com o outro, minhas relações com o outro, né? Eu atrapalho, eu humilho, eu machuco, eu obrigo ele a dar meu consentimento contra a sua vontade, eu exploro a ignorância do outro em meu proveito. Se eu estou fazendo isso, né? Eu preciso caminhar muito no caminho da tolerância que Cristo nos pede. Porque onde tem tolerância, não existe violência, de nenhuma forma, de nenhuma espécie. Tá bom? Então, muita paz, muita luz a todos, que a gente possa terminar aqui a nossa reflexão de hoje com uma prece, né? Te agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez, por esse momento de hoje, essa noite desse alimento espiritual, que nos conforta, que nos alivia, mas ao mesmo tempo nos inquieta e nos provoca a necessidade de mudança. Que os teus anjos de luz possam nos acompanhar nessa noite de hoje e nos ajudar a meditar mais profundamente ao longo da semana e ao longo de nossa vida sobre as palavras que foram trazidas aqui sobre a tua mensagem. Cuida de nossos familiares, nossos amigos, cuida dos nossos irmãos que estão nas ruas, os irmãos que estão sofrendo com as enchentes, cuida dos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, para que eles possam encontrar, né, o consolo, o auxílio, a palavra amiga, aquilo que eles precisam para poder encontrar a paz no seu coração e poder seguir o caminho espiritual do qual, né, todos nós almejamos, que é o caminho de construirmos uma trilha de felicidade em direção a Deus. Cuida de nós, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja.